Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Esse é mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo no capítulo 9 de Mateus, já caminhando para a reta final desse capítulo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 27 até o verso 31. Diz-nos assim, então, o texto da palavra de Deus. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: "Credes que eu posso fazer isso?" Responderam-lhe: "Sim, Senhor." Então lhes tocou os olhos, dizendo: "Faça-se-vos conforme a vossa fé." E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: "Acautelai-vos de que ninguém o saiba." Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Mateus, nesse trecho que vamos considerar hoje, continua a narrativa dos milagres de Jesus na perspectiva da reação das pessoas aos milagres e à pessoa de Jesus. Nós precisamos perceber que o ministério de Jesus, por meio dos milagres, aconteceu e tinha o propósito de fazer as pessoas considerarem a pessoa de Jesus por meio dos milagres. Isso é algo que nós precisamos perceber, e em certas narrativas, em certos momentos de milagres que são relatados no Novo Testamento, isso fica muito claro, que Jesus apenas utilizava os milagres como um meio para que as pessoas pudessem então conhecer quem ele era e conhecer o seu poder. Ou seja, Jesus não fazia o milagre simplesmente por fazer. Podemos até afirmar que o milagre não era o propósito principal de Jesus, mas sim que as pessoas o conhecessem e soubessem quem ele era. Aqui na narrativa de Mateus, até porque, como vocês se lembram, quando nós começamos o Evangelho de Mateus, nós dissemos que Mateus tinha em mente um alvo que era particularmente de judeus. Aqui nós vemos que Mateus observa que esses cegos que estavam aqui seguindo Jesus chamam-no de filho de Davi. Vejam o texto: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." Certamente esses homens cegos eram judeus, porque eles chamam Jesus de filho de Davi. Eles reconhecem Jesus e identificam Jesus com aquela figura messiânica que viria. O Messias seria da linhagem de Davi. O Messias seria um filho de Davi. E havia também uma expectativa de que o Messias seria alguém que faria grandes coisas. Por isso esses cegos clamam a Jesus dizendo: "Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, filho de Davi." Essa expressão que nós chamamos de título de Jesus é um título, uma expressão que justamente remonta ao fato de que Jesus era o Messias prometido. Mateus estava aqui identificando Jesus com essa figura. Mateus estava querendo afirmar que Jesus era o Messias prometido. E aqui, Jesus é reconhecido como tal pelos cegos. Novamente, como era costume de Jesus, Jesus não queria alarde. Jesus não queria chamar a atenção excessiva aos milagres que ele estava realizando. É óbvio que Jesus não poderia controlar de todo essa reação do povo, mas a intenção de Jesus não era causar alarde. Então Jesus entra numa casa, entra num lugar reservado e conversa com esses 2 homens. É o que diz o verso 28. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou:
Jesus pega aqueles homens e leva-os a um quarto ou a um lugar reservado e ali conversa com esses homens. E Jesus então pergunta: credes que eu posso fazer isso? Talvez você, ao ler esse texto, possa pensar e refletir um pouco e possa até chegar a dizer que Jesus estava interessado se aqueles homens tinham fé para que fossem curados. Mas não é isso que Jesus tem em mente. Não é por isso que Mateus registra essa pergunta de Jesus. Primeiro, Jesus queria tornar aquele encontro um encontro pessoal. Jesus indaga daqueles homens sobre sua fé para conversar com eles, para tornar aquele momento especial e pessoal, mas também para desafiar a fé daqueles homens. Talvez Jesus, e eu creio que esse é o caso, quisesse fazer aqueles homens perceber algo que estava muito além do que aquilo que eles queriam. Certamente, quando aqueles homens clamaram a Jesus, eles queriam que Jesus tivesse misericórdia e os curasse. Certamente aqueles homens criam que Jesus poderia trazer a sua visão, eles já sabiam de outros que tinham tido a sua visão recuperada, mas essa pergunta de Jesus certamente fez aqueles homens repensarem os motivos e repensarem em termos de perspectiva aquilo que estava acontecendo, o fato de Jesus conversar com eles e aquilo que viria a acontecer. Ou seja, Jesus queria desafiar a fé daqueles homens. Por isso Jesus pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu tenho poder? É como se Jesus quisesse dizer: quem vocês acham que está diante de vocês? Então eles respondem: sim, Senhor. Eles reconhecem em Jesus alguém extraordinário, alguém que vem de Deus e o chamam de Senhor. E o texto então no verso 29 diz assim: então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. De novo nós temos aqui um tema interessante que iniciou lá com aquela narrativa da mulher com hemorragia. Jesus notou a fé dela e também continuou com o tema da cura da filhinha de Jairo, da ressurreição. E agora Jesus retoma. E Jesus quer encorajar a fé daqueles homens, daqueles cegos, desafiar a sua fé. E agora Jesus diz assim: faça-se a vocês conforme a sua fé. Craig Blomberg disse o seguinte a respeito desse trecho do texto de Mateus: significa em resposta à sua fé e não na proporção da sua fé. Ou seja, não era por causa da fé ou do tamanho da fé, mas sim uma resposta à fé daqueles homens. Jesus estava, número 1, dizendo que aqueles homens tinham fé. E número 2, Jesus estava dizendo: seja feito de acordo com a fé que vocês têm, não em proporção a ela. O mais importante, meus queridos, e é isso que fica em termos de lição para nós, o mais importante não era o tamanho da fé daqueles homens. Talvez esses homens tivessem uma fé pequena. Não era um milagre que foi feito em proporção à fé daqueles homens, mas em resposta à fé daqueles homens. Estava diante deles nada menos que o Deus encarnado, o Senhor Jesus, o Filho de Davi, o Messias prometido. Portanto, meus queridos ouvintes, o foco de novo de Mateus aqui, e que é importante que percebamos, não estava na fé daqueles homens, não estava naqueles homens, mas estava em Jesus. O foco era o poder de Jesus, o foco era a pessoa de Jesus, que tinha sim poder para fazer com que aqueles homens voltassem a ver. O verso 30 então diz: e abriram-se-lhes os olhos imediatamente. Nós sequer sabemos se Jesus tocou ou se foi uma ordem. Abra-se. O fato é que o texto simplesmente diz que imediatamente os seus olhos abriram.
Você consegue perceber que o milagre quase passa, na verdade, despercebido? Que o foco não estava no milagre? Que o foco era trazido de outra coisa secundária para o que era essencial, que era o poder de Jesus como Filho de Deus? Eu espero que você perceba isso e que você analise cada trecho que descreve os milagres de Jesus, e ao analisar você vai perceber que o foco sempre foi o poder e a pessoa de Jesus. Os milagres eram realizados de formas diferentes, às vezes por uma palavra, às vezes por um toque, isso não importava. Muitas vezes o milagre nem era descrito. O mais importante não era o milagre, o mais importante era a pessoa de Jesus. O mais importante era o poder de Jesus. O mais importante era o que Jesus estava fazendo. E Ele estava salvando, Ele estava curando, Ele estava pregando, como nós veremos no trecho final desse capítulo 9 de Mateus. Aqui, meus queridos, nós vemos que o foco é no poder do Senhor e não necessariamente no poder da fé. Por isso, Jesus mais uma vez adverte aqueles homens: não contem para ninguém. O verso diz assim: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Novamente, Jesus não queria alarde. Ele não queria que as pessoas viessem até ele por causa dos milagres. Ele não queria propaganda falsa. Por quê? Porque o milagre não era o foco principal de Jesus. Porque havia algo mais especial e mais importante para Jesus. E ele precisava que as pessoas compreendessem exatamente quem ele era. Que ele era não um curandeiro, não um milagreiro, não alguém que estava interessado em ficar famoso, popular, mas alguém que estava ali para compartilhar com os outros o fato de que ele era o próprio Deus encarnado. É assim que nós percebemos aqui essa narrativa, é assim que Mateus registra para que fosse então percebido acerca de Jesus. Nós vamos no próximo encontro continuar na reta final do capítulo 9 de Mateus, falando ainda de um último milagre que Jesus fez nessa série de 3 conjuntos de 3 milagres registrados aqui por Mateus. E até lá, que o Senhor abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.